Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre tipos de discurso e foco narrativo. O que são e como nós identificamos ele em um texto narrativo, isto é, em um texto que conta uma história. Vamos começar primeiro pelo tipos de discurso. O que são? Tipos de discurso se referem basicamente à fala das personagens. Como é que elas aparecem no texto? Aparece lá escrito a fala das personagens, indicados por travessão, aspas, ou é o narrador que diz o que as personagens falaram. Vamos ver um exemplo tirado aqui de A Orelha de Van Gogh, o último conto que nós trabalhamos. Um trechinho. Meu pai retirou da biblioteca um livro sobre Van Gogh e passou o fim de semana mergulhado na leitura. Ao cair da tarde de domingo, a porta de seu quarto se abriu e ele surgiu triunfante. Achei! Opa, mais empolgação. Achei! Observe aqui, ó. Aparece a fala da personagem. Olha aqui o travessão e o personagem falando. É o quê? Discurso direto. Se fosse um discurso indireto, apareceria mais ou menos assim. Ao cair da tarde de domingo, a porta de seu quarto se abriu e ele surgiu triunfante, dizendo que havia achado a solução para o problema. Percebeu a diferença? Isso é o quê? O tipo de discurso. Discurso direto e indireto. Agora vamos para o foco narrativo. O que é foco narrativo? É o tipo de narrador. Podemos ter narrador em primeira pessoa, aparece geralmente eu, nós, ou pronomes ligados a eu e nós estávamos, meu, nosso, indicando que esse narrador ele é personagem, ele narra e participa da história que ele está narrando. E é o narrador em terceira pessoa, ele não participa, é o ele. Ele só observa, narrador observador, ele descreve o que ele está vendo, e tem o narrador onisciente, que ele não só é capaz de descrever o que ele está vendo, mas ele é capaz de dizer o sentimento das personagens, como se ele estivesse lendo o interior das personagens. No caso do A Orelha de Van Gogh, o narrador é um narrador personagem, porque ele narra e participa da história. No exemplo que eu acabei de... No mesmo texto, olha um exemplo. Estávamos como de costumes à beira da ruína. O início do texto. Meu pai, dono de um pequeno armazém, devia a um de seus fornecedores importante quantia e não tinha como pagar. Olha aqui, ó, estávamos, nós, ele está dentro da história, ele participa. Meu pai, é meu ligado à primeira pessoa, eu, meu, né? Então, observe aqui, nesse caso aqui nós temos um narrador personagem e nós vamos ver aqui também, nos exemplos, que há discurso direto. Tem um exercício para você fazer aí sobre um outro texto que é A Porta Aberta do Saque. Acesse lá o portal do GR8, faça a atividade, nas atividades. Se tiver alguma dúvida, mande pelo fórum ou pelo e-mail. Nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus.